Fala galera, beleza? Vitor aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre livros que te fazem ser um programador melhor. E uma coisa é, os livros não são técnicos, são livros que vão treinar única e exclusivamente as suas soft skills. São as skills que você não usa no dia a dia de trabalho técnico, de código. Então você vai usar essas skills no seu dia a dia como pessoa, para se comunicar com outras pessoas, para ser mais produtivo, para criar rotinas melhores. Então vamos lá. Para me apresentar, eu sou o Vitor, eu tenho 18 anos, trabalho como desenvolvedor aqui em Amsterdã, na Holanda. Eu vim para cá mais ou menos há uns 4 meses e eu não tenho faculdade. Então, vamos começar com os livros, certo? Sobre livros, cara, é uma coisa muito importante você ler e adquirir um pouco o hábito da leitura, porque eles ajudam você a conseguir criar melhores raciocínios, a ter mais memória, e a melhor forma que você consegue se comunicar com pessoas que construíram grandes coisas sem ter que realmente falar com elas. Você consegue lições de pessoas que atingiram grandes proezas na vida através de folhas de papel, que é muito poderoso. Então, eu gosto muito de ler. Inclusive, hoje eu tô lendo O Mais Perto do Diabo, que é um livro muito bom. Deixa de recomendação, mas não tá na lista que eu vou te falar agora. Vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos começar. O primeiro deles, eu escolhi um livro que ele é sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui me ajudou muito quando eu estava começando, ele é curtinho, eles são 170 páginas, então eu li ele em 2 dias. E ele fala sobre maneiras que você pode multiplicar o seu patrimônio, sua fonte de renda, como você consegue fazer o dinheiro trabalhar para você, e não de uma forma imaginária, ou de uma forma super incrível. Não, com coisas simples, lições simples. Ele conta a história do Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia na época, e ele saiu de um cara muito pobre e se tornou o homem mais rico do maior império da época da Babilônia. Que a Babilônia era o maior império. Então, é um livro bem bacana, curtinho, com várias lições importantes que vão te dar vários insights. Eu recomendo todo mundo que está começando a entrar no mercado, que tem salários muito elevados, comparado à média do Brasil e à média das profissões. Eu recomendo que todo mundo dê uma olhada nesse livro, que vai te ajudar a gerir melhor esse patrimônio, essa fonte de renda, e vai conseguir eventualmente aumentar esse valor que você está recebendo, beleza? Então, outro, eu vou falar de um favorito meu, que é esse aqui, O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro que eu li ele pouco antes de vir pra cá. Eu li ele metade do ano passado. E me ajudou demais no sentido de acreditar mais no poder do caminho certo. No poder de que você fazer as coisas certas e fazer as coisas de uma maneira disciplinada e consistente vão te dar resultado. E ele segue uma premissa, é uma história fictícia, e ele segue uma premissa de que se você trabalhar, o universo vai fazer a parte dele. Então ele te ajuda a ter uma visão de que o trabalho duro vai ser recompensado de alguma forma. E eu faço uma alusão muito grande com a minha vida nisso, que sempre que eu estudei mais, sempre que eu trabalhei mais, sempre que eu fiz mais do que as pessoas ao redor de mim faziam, e não só as pessoas ao redor de mim faziam também, mas sempre que eu fiz mais do que eu mesmo me acreditava que eu era capaz de fazer, o universo sempre trabalhou para mim. Então essa série de coincidências acaba sendo o resultado, essa sorte que você cria acaba sendo o resultado do seu trabalho duro. Então esse livro vai te dar uma visão um pouco melhor e fictícia. É uma história que tem muitas vertentes com a realidade, mas que acaba sendo um conto. Então vale muito a pena também. Vai te mostrar um pouco os efeitos que o seu trabalho duro vai fazer, beleza? O terceiro livro, eu não tenho ele aqui, mas ele tá aparecendo na tela em algum lugar. É um livro que eu li no ano passado também, chamado Ponto de Inflexão. Esse livro, ele é do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele é CEO da Wise, que é a maior empresa de inglês do Brasil. Ele é um bilionário que construiu essa fortuna saindo do zero, vendendo relógio. A história dele é muito foda. E ele conta um pouco sobre o que são pontos de inflexão. Isso é curioso porque ponto de inflexão é um conceito matemático de quando uma reta ou um gráfico ele troca de direção. Então, um gráfico está subindo, por exemplo, ele tá fazendo esse sentido e de repente ele vai para cima. A concavidade dele muda. E o ponto de inflexão é justamente o momento em que a concavidade muda. E o ponto de inflexão que o Flávio Augusto define
é o momento que você tem que tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Então, ele conta os pontos de inflexão da vida dele. Se eu não me engano, são 11 pontos de inflexão que foram fundamentais no caminho para ele se tornar um bilionário. Então, é um livro muito bacana, que ele é curtinho também, mas ele te conta ali de uma maneira bem amigável e simples como as atitudes pequenas que ele fazia se tornaram coisas tão grandiosas. E aproveitando o engancho disso, de coisas pequenas se tornando coisas grandiosas, eu vou falar sobre esse livrinho aqui, Hábitos Atômicos. Foi a minha leitura mais recente. Eu li ele chegando aqui e mudou totalmente a forma como eu via a rotina, a forma como eu via as pequenas coisas. E uma das histórias que ele conta é sobre um time de ciclismo britânico. E esse time de ciclismo britânico, ele era um dos piores do mundo, não conseguia nada. E eles contrataram um treinador novo, e esse treinador novo definiu a meta de melhorar uma coisa 1% ao dia. E se eu não me engano, em pouco tempo, alguns anos, eles acabaram se tornando campeões do Tour de France, que é o maior campeonato de ciclismo do mundo. E a gente vê que, com esse livro, que os pequenos atos, que as pequenas coisas fazem você se tornar uma pessoa melhor ao longo prazo e você alcançar coisas grandes ao longo prazo. E isso é uma alusão muito grande à programação, porque com pouco tempo por dia, você acumula muito tempo ao longo dos meses e dos anos. Uma coisa que me pergunta muito lá no Instagram, inclusive o meu Instagram tá aqui embaixo, eu sempre tô interagindo, fazendo caixinha de pergunta lá, me segue lá se você curtir esse modelo de interação, tá? Então uma coisa que me perguntam muito é, Vitor, com 2 horas de estudo por dia eu consigo um emprego em 6 meses, com 3 horas de estudo por dia eu consigo um emprego em 10 meses, sei lá. E eu falo, cara, se você estudar 2 horas por dia durante 2 meses, você estudou 120 horas. Se você estudar 2 horas por dia durante um ano, você estudou 730 horas. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, e são pequenas atitudes. 2 horas por dia é uma coisa que possivelmente você tem, é o tempo que você provavelmente gasta no seu celular. Então, você poderia estar gastando esse tempo para se tornar uma pessoa, para se estudar mais, para ir numa academia. Então, pegar pequenas parcelas, fazer pequenas coisas que ao longo do tempo se acumulam e tornam resultados gigantescos. Então é isso que esse hábito, que uma das coisas que esse livro fala. E outra coisa que é muito importante que esse livro fala, cara, é sobre estratégias que você tem para substituir hábitos ruins por hábitos bons. Isso é muito importante para mim, porque eu tinha alguns hábitos ruins, como por exemplo, deitar na cama e mexer no celular quando acordava, enrolar muito para ir na academia, principalmente coisa de procrastinação. E ele simplesmente fala uma estratégia que é com mais adoto, que é o encadeamento de hábitos. E você chegar a fazer uma coisa e logo em seguida fazer outra, não dá tempo. E também a regra dos 2 minutos, claro, que é você fazer uma coisa, se propor fazer uma coisa por 2 minutos, porque possivelmente depois desses 2 minutos você vai querer fazer ela por mais tempo. Então, se desafie, se coloque em situações desconfortáveis, porque querendo ou não, o que vai determinar se você vai fazer ou não é a sua decisão, mas tem estratégias para fazer com que esses desafios sejam sustentáveis. Então é isso que esse livro vai te contar. O outro livro que eu também não tenho aqui, que eu julgo que possivelmente é o mais importante dessa lista para você se tornar um programador melhor, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li ele há alguns anos já, deve fazer uns 2 ou 3 anos que eu li esse livro, e ele vai te ensinar a coisa mais importante para você se tornar um bom comunicador, um bom funcionário, um bom freelancer, uma boa pessoa em qualquer área da sua vida. São as soft skills. A maneira que você consegue conquistar pessoas, como é que você consegue criar relações genuínas, como você consegue ser mais respeitado e mais ouvido, como você consegue se posicionar melhor, como você consegue fazer com que a outra pessoa se sinta respeitada e ouvida. Então esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro que eu tento ler pelo menos uma vez por ano, que muda totalmente a forma como você comunica com os outros. Você aprende a como ser uma pessoa convincente, como ser uma pessoa que sabe se mostrar. Isso te ajuda em 1 milhão de áreas na programação. Fazer entrevistas, você vai conseguir ter um poder
de oratória muito maior dentro das suas entrevistas, você se comunicar com seus managers para eventualmente pedir um aumento, para propor uma solução, para pedir uma promoção. Então, todas essas coisas, essas maneiras de se comportar com as pessoas fazem com que você seja, eventualmente, um programador melhor e um cara mais respeitado dentro de qualquer espaço que você tiver, tá? Então, esses são os livros não técnicos, mas eu tenho uma sugestão de livro técnico, tá? Esse livro, ele é até famoso, ele é em Python, e eu não sou um cara que gosta de Python e eu tô recomendando esse livro. É o livro Entendendo Algoritmos. Esse livro aqui é o único livro técnico que eu vou falar, porque é um livro que não engloba nenhum conceito de nenhuma linguagem. Ele engloba algoritmos, que é um tópico que quase ninguém fala e quase ninguém estuda. Então, eu praticamente considero ele um livro não técnico, no sentido de skill de mercado de trabalho. Mas é um livro que vai te fazer um programador muito melhor do que você. Ele vai te ensinar como funcionam as coisas por baixo do pano, dos panos. Que é uma coisa que falta em todos os programadores, em 99% dos programadores hoje, que querem pular etapas, querem aprender frameworks e linguagens logo de cara. Então eu recomendo esse livro principalmente para você que está começando, ou que quando começou não estudou isso, para que você consiga entender melhor. E os conceitos que eu mais acho importantes aqui dentro são os conceitos de mapa e de estrutura de dados. E mapa é uma estrutura de dados, né? Mas, enfim, porque eles vão te ensinar a como manipular elas sem depender de bibliotecas externas, que é o que você provavelmente faz. Então vai te dar um senso crítico um pouco maior de como organizar seu código, como fazer melhor as coisas, como questão de performance também. Eles falam sobre a notação Big O, que é muito importante. Então é o único livro técnico que eu vou recomendar essa lista. Então são essas as 5 recomendações, mais uma bônus, né, de livros que eu tinha para te falar. Espero que você leia esses livros, eu vou deixar o link deles todos aqui na descrição, vou deixar o link da Amazon, então não ganha nada com isso, claro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse livro ajude vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, aquela coisa de sempre. Demorou? 2023 é o seu ano, conte comigo, tô com você nessa. E é nossa. Fechou? Tamo junto, galera.